da segunda temporada do Encontro de Verdades. Encontro de verdades, porque eu acredito que cada um de nós carrega consigo, né? Carrega a partir da sua experiência, a partir de tudo que vive, um pouquinho dessa grande verdade. E dessa vez eu escolhi que essa temporada vai ter um tema. Espiritualidade é a palavra que eu escolhi, que veio assim numa inspiração, né, no sentido de poder olhar de novo para essa palavra, olhar de novo para o significado dessa palavra e buscar um sentido que possa tornar a vida da gente mais leve, mais tranquila, né? Eu tenho experimentado muito isso, olhando e percebendo outras perspectivas, outros jeitos de pensar que são diferentes do meu, nem melhores nem piores, mas diferentes. Eu adoro encontros. Eu acho que amo estar com as pessoas, amo conversar com as pessoas. E tenho buscado cada vez mais desenvolver a minha escuta, a minha abertura para o que o outro traz. Então, esse programa ele tem essa base, essa intenção. E hoje eu consultei a minha mestra aqui, uma dos meus mestres, eu tenho 2 filhos, e a mais nova, que é a Lívia, tem 8 anos. A gente tem conversado muito, eu tenho ouvido muito o que ela tem a dizer. E eu perguntei para ela, Lívia, se tu tivesse que dizer o que significa espiritualidade, né? O que é? Ela só respirou e disse espontaneamente, mãe, é viver com o espírito, com o instinto e com a tua sabedoria. Simples assim. Eu acho que o termo espiritualidade é só uma tentativa que nós que usamos a linguagem, né, recorremos para tentar apontar para algo que é muito maior do que o próprio termo. Se em algum momento eu tento reduzir essa experiência que, no fim das contas, a gente chama de espiritualidade ao termo, né, eu transformei isso numa marca e eu diminuí. O ser humano carrega, isso já foi muito dito por muitos poetas ou filósofos ou místicos ou gente mais sensível, de várias maneiras, mas o ser humano carrega um todo, né, dentro de si próprio. Eu acho muito curioso pensar que o ser humano é um bichinho absolutamente estreito, né? Nós somos estreitos até em tempo de vida, a gente vive 80, 90, 100 anos, quando muito, né? A nossa vida é um lapso. Nós somos estreitos de pensamentos porque todas as minhas referências, elas são pautadas pela minha experiência de vida, pela minha cultura, pela minha família, pelos meus pensamentos. Eu posso ter acesso a todo o conhecimento do mundo, ler todos os livros, ouvir todas as palestras, fazer todos os cursos, mas tudo isso vai ser filtrado pela minha estreiteza, pela minha condição humana, pelos meus labirintos interiores, e então eu nunca vou ter acesso ao absoluto, mas tem algo na gente que não se explica, por isso eu não gosto de dar um nome, que se conecta a esse absoluto, ainda que a gente não saiba exatamente explicar como é. O Santo Agostinho, teólogo da Igreja Católica, dizia que o ser humano carrega um espaço dentro de si que é o tamanho de Deus e que ele só pode ser preenchido com Deus. Mas com o tempo a gente foi dando um nome, Deus, e a Deus a gente foi atrelando uma religião, e a religião a gente foi atrelando um comportamento moral, conceitos, ideias, enfim. E aí deixou de ser o todo, deixou de ser Deus, deixou de ser o absoluto e passou a ser uma cultura e um comportamento. E aí ficou pequeno. E a gente criou outros termos, né? Espiritualidade e variações dentro da espiritualidade com o mesmo intuito. Mas a gente acaba cumprindo, infelizmente, os mesmos roteiros e diminuindo a espiritualidade na figura de um mestre, de um tipo de pensamento, e aí fica pequenininho. Outros, por terem olhares que talvez não sejam mais tão assim predispostos a chamar de espiritualidade, chama de ciência,
A ciência é uma fresta para tentar entender o todo, ainda que de maneira racional, né? Eu acho que essa é a diferença da ciência e da espiritualidade. Por isso eu acho que uma coisa não... As pessoas às vezes tentam juntar as duas coisas, eu acho uma bobagem. Dizer, hoje a ciência e a espiritualidade são duas coisas diferentes, são frestas diferentes, uma não anula a outra. São movimentos diferentes, mas são tentativas de entender o todo. A arte é uma forma de lidar com isso, de expressar esse todo com liberdade, seja a arte da música, da pintura, da poesia, da escrita. Então a gente sempre está tentando dialogar com o todo e expressar no relativo, que é a nossa experiência temporal, né? A gente vive no tempo e no espaço. Isso é relativo. Então, expressar no relativo aquilo que é absoluto. É óbvio que nessa tentativa de expressar no relativo aquilo que é absoluto, muita coisa vai se perder. Que bom, que já que se perde, ninguém é dono dessa expressão. Que para mim, espiritualidade e o que é o que a religião busca reforçar em mim, ela é, num primeiro momento, o reconhecimento da minha humanidade. Né? Dentro do cristianismo, a gente tem o grande marco disso é quando Deus se encarna em um homem, né? Em Jesus Cristo, que é o seu filho, e a gente fica se pensando o porquê disso, né? E aí, por vários caminhos, a gente descobre que se a gente não entender a nossa humanidade, a nossa reconexão, a nossa transcendência, ela sempre vai ficar prejudicada. Essa conexão, ela vai ser que nem aquela conexão que eu tinha antes, ali no início da nossa live aqui, né? Cortada, uma resolução ruim, né? Nunca vai ser uma conexão limpa, né? Em Full HD, sem cortes, sem delay, porque eu não reconheço as minhas questões, assim. E quando é que começa esse desafio de me ver como ser humano? Pela sabedoria bíblica, eu estava lendo esses dias num livro, quando Eva se dá conta, Adão e Eva se dão conta que estão nus, eles se cobrem. E ao cobrir o seu corpo, eles passam, a partir daquele momento, a não olhar mais para a sua humanidade, para o seu corpo. Né? E isso é bem simbólico, assim, e assim, caíram várias fichas, assim, quando eu me dei conta dessa simbologia, assim, né? De quantas vezes a gente quer transcender, a gente quer desenvolver a nossa espiritualidade e a gente deixa de lado o veículo no qual a gente foi colocado para fazer essa experiência. Então, assim, não tem como eu fazer uma viagem, né, Ana, se eu não sei trocar as marchas do meu carro, né? Esses dias o painel do meu carro acendeu uma luz e eu não sabia qual era, o que era aquela luz, né? Eu tive que ir no manual procurar e aí eu descobri que tinha um compartimento de um lado onde ia gasolina, que era simplesmente porque o carro ele é álcool e gasolina, mas ele precisa ter um compartimento com 1 litro ou menos de gasolina para algum funcionamento específico do motor, e eu não sabia. Então, como que eu vou fazer uma viagem de 100 anos, né, se eu não conheço o meu veículo, né? Ou seja, eu ignoro o meu corpo, os sinais do meu corpo, eu ignoro, eu nego as minhas emoções, né? Eu tenho medo, daí eu tomo um remédio, porque eu tenho que tirar o medo de mim, né? Eu tenho que tirar a tristeza, né? Ou seja, ela não pode fazer parte de mim, ela não tem que estar aqui, ela não é bem-vinda, né? O medo não é bem-vindo, a tristeza não é bem-vinda, a frustração não é bem-vinda. Falei do meu corpo já, a minha intuição, né? A minha intuição, ela é só feminina, né? Só existe a intuição feminina, né? Os homens não negam essa condição também da sua consciência. E eu me volto apenas, Ana, a única condição que eu desenvolvo é o mental, né? Porque se eu penso
logo eu existo. Então, eu pego essa afirmação e ela é suficiente, né? Então, assim, a fé, se a fé não faz sentido para mim, logo eu não tenho fé. Se eu não entendo, eu não tenho fé. Eu não acredito em nada superior a mim porque eu não encontro uma lógica. Então, tudo é mental, tudo é mental. A gente vive numa sociedade em que tudo se explica pelo penso, logo existo. Enquanto deveria ser intuo, logo existo, né? Sinto, logo existo. Eu acho que a vida é um milagre, né? Tudo que a gente, a exceção não é o milagre, a exceção é a desconexão, é a distração, é o distanciamento, né? Então, quando alguma coisa extraordinária acontece, não é que a novidade não é que ela aconteceu, a novidade é que tu viu, a novidade é que tu percebeu o extraordinário, né? A resposta é continuar essa reflexão que tu trouxe aí, né? O que eu não estou vendo? Quer dizer, está tudo disponível. Está tudo disponível, né? O próprio Jesus Cristo fala: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, está tudo disponível, né? E se a gente não acessou, é porque a gente está distraído de alguma forma. A gente não reconheceu o nosso veículo, o nosso corpo, e a gente não está conseguindo acessar. A gente não está conseguindo criar conexão, né? O aparelhinho está desligado, né? Ou choveu, caiu a antena, alguma coisa aconteceu que a gente não está conseguindo conectar. Eu vejo que para a questão da espiritualidade, né? A gente vive hoje um tempo onde nós já temos condições, né, intelectuais, condições emocionais também, e entendimento para começar a fazer aos poucos uma outra leitura dessa questão da espiritualidade. Por quê? Porque se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vai conseguir identificar facilmente o quanto a espiritualidade ela foi utilizada de forma manipuladora e para obter controle sobre grupos, né? Então, a questão do medo, a questão da punição, a questão da culpa, né? Então, assim, muito das religiões tem como base, né, na sua própria estrutura de concepção, esses aspectos que acabaram perpetuando durante todos esses anos, né, até hoje. E com certeza, naquele momento, tinha uma função, né? Então, assim, a gente não pode ter um olhar crítico que desconstrói apenas, mas a gente tem que ter um olhar compreensivo, se colocando em cada época, né? Então, assim, a gente pode partir de um princípio básico, que como a gente tem muitas religiões no mundo, e cada uma delas possui uma verdade, como você estava falando agora, de forma alguma uma verdade anula ou tem o direito de anular a verdade da outra. Então, já partimos de um ponto, de um princípio, de que não temos uma verdade absoluta, mas nós temos uma verdade que está dividida em várias verdades, né? Digamos assim, encapsuladas num sistema de crença. Eu nem consigo mais colocar, falar sobre espiritualidade sem ter o complemento ativa do lado, sabe? Eu acho que é o que a gente vai viver daqui para frente, né? E isso está ligado a gente conseguir resgatar a simplicidade que os nossos ancestrais tinham, né? E isso eu fico extremamente encantado, assim,
quando eu tô na floresta lá com os indígenas, de ver o quanto, de forma muito simples, né, eles conseguem transformar um momento em uma coisa extremamente mágica, assim. Então, eu fico muito fascinado com isso, né, de você não ter nenhum recurso lá visual, luz, ou não tem nada, né? Quando tem é o fogo da fogueira, né? E é isso. E a magia ela acontece. Então, assim, essa simplicidade é uma coisa que eu estou sempre em busca, assim, de conseguir fazer essa magia acontecer de forma muito simples. E eu acho que conseguindo aplicar isso na nossa vida, com ações conscientes, né, e realmente construindo algo que beneficia a nós e aos outros, para mim essa é uma boa definição de espiritualidade. Aí para mim é a minha verdade, né? Encontro de verdade. Eu não penso que eu tenha que provar para todo mundo e nem penso que eu tenha que catequizar ninguém e muito menos de convencer ninguém. Mas eu tenho as minhas verdades. Algumas são móveis, provisórias, outras, assim, não é princípio, né? E esse princípio de que o corpo é o detentor do espírito, o corpo abriga o espírito vive no corpo enquanto essa experiência humana acontece, é muito verdade para mim. E nada mais espiritual do que o meu corpo, né? É nele que eu experimento essa experiência, é nele que a dor acontece, que a alegria acontece, que a doença acontece, que o prazer acontece, que o medo acontece, que o amor acontece, né? Então, essa noção do corpo como expressão máxima dessa experiência humana do espírito é uma verdade para mim, né? E, claro, poder encontrar os meus aspectos de alma ainda fragmentados, ainda machucados, acessando o meu corpo, assim, foi uma grande abertura, né? Foi uma grande abertura. E é daí que vem para mim essa noção de que nem é mais o paradoxo. A experiência somática me ajudou muito a querer olhar para o paradoxo, né? A ter curiosidade pelo paradoxo. E hoje em dia eu penso assim que lá dentro do paradoxo, lá dentro tem uma coisa que se unifica e é uma verdade, assim, é uma unidade que não me faz ter muita vontade de ficar lendo muitos livros ao mesmo tempo, assim. E também me coloca num lugar de que eu não sei nada, mas aí depois eu já sei muito. É um lugar muito contraditório e difuso, assim, que me convida a ir além, né? Então, a espiritualidade, para mim, é um convite para eu ir além de mim mesma. É o que eu ainda não sei de mim mesma, né? Eu gosto muito dessa frase que o Lee Carroll fala do trial, né? Vocês não sabem o que vocês não sabem, virou quase o meu mantra, né? Mas é isso, né? O espiritual para mim é ter consciência de que eu não sei o que eu não sei e poder me abrir para isso que eu ainda não sei. E à medida que eu vou sabendo o que eu ainda não sei, tem um outro campo que eu não sei. A palavra espiritualidade, né, é uma palavra que ela está muito em moda ultimamente, né? E me preocupa um pouco essa coisa das modas, né? Porque sim, eu acho que a gente, talvez nunca como antes, a gente precisou se reconectar, né? Se reconectar com as energias da vida, né? Se perceber como um ser vivo dentro de um planeta vivo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a espiritualidade, né? Então, a gente vem de uma herança neoplatônica, né? De uma herança também assim mecanicista, né? Onde a gente pode, muitas vezes a gente olha o
nosso corpo como se fosse um objeto, né, ao qual a gente está dentro, né, e, e um pouco de que desqualifica os organismos vivos, né? E eu acho que, assim, uma das grandes avanços na compreensão, né, da ciência hoje é justamente uma visão de que a vida é algo tão milagroso, né? Eu acho que aí é como que a ciência reconecta com a espiritualidade. A vida é algo tão raro, tão milagroso, tão maravilhoso, né? E ser um ser vivo que tem consciência da própria existência é algo mais raro ainda, né? Que o que seria a espiritualidade nessa visão, né, biocêntrica, que é o de resgate da vida como centro, né? Não é o homem, o ser humano, né? Ele faz parte de uma totalidade vivente, né? Nós somos seres que chegamos à consciência, né? A partir dessa evolução da vida no planeta, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar bem, nós somos dispensáveis, né, na estrutura do planeta. Nós somos um fenômeno raro, mas dispensável. Então, o planeta, a vida, ela continua com ou sem a existência do ser humano. Então, eu acho que é um momento de a gente se dar conta que existe uma sacralidade que ela vai além do humano, né? E essa sacralidade ela está se manifestando nas conexões que a vida nos traz, né? E a gente faz parte dessas conexões, a gente é um ponto, né, de chegada e de saída, né? E fazemos parte de um sistema, na realidade, um sistema vivo. Algumas experiências mais fortes da minha vida em termos de transcendência, de contato com a divindade, assim, foi no Caminho de Santiago, né? Porque, claro que o caminho, ele não é o caminho em si, mas eu acho que é o fato de tu caminhar, né? Vai ser 30 dias, 20, 30 quilômetros por dia, né? Que é algo que a gente não costuma fazer, né? Mas que isso libera muita endorfina, e te amplia a percepção, né? Então, teve alguns momentos no Caminho de Santiago, e tem um lugar que outro dia eu estava facilitando um grupo e uma pessoa que já tinha feito o Caminho de Santiago falou isso, e eu digo, nossa, ela também viveu isso, eu nem sabia. São assim, quando está chegando em Santiago de Compostela, ou assim, quando falta 2 dias mais ou menos, a gente entra em grandes túneis verdes, né? Então a gente passa horas caminhando dentro do bosque que está fechado, com as copas fechadas em cima, né? Então é um túnel verde. E esse túnel verde, quando tem vento, ele começa a fazer assim, tchá, tchá. É um ritmo, né? Ele vai fazendo esse barulho com as folhas, e eu tive uma vez que foi muito forte isso, que esse som, né? Eu comecei a ouvir uma voz dentro de mim, né? E era uma voz que eu digo, bom, essa voz é a voz de Deus, né? É a voz de uma divindade, me dizia coisas tão maravilhosas, né? Assim, de que está tudo certo, que as coisas todas têm coerência, me trouxe uma paz, né? Que era um estado alterado mesmo de consciência, um estado de amplitude. Então, eu acho que a humanidade ela começou caminhando, né? E a gente já antes de inventar a roda, a gente já tinha caminhado o planeta inteiro, né? Se a gente pensar bem, os grandes iluminados, todos eles eram caminhantes, né? Eles fizeram. Então, eu acho que o ato de caminhar, ele te coloca em contato com a velocidade do teu organismo. Não é apenas um ler, um estudar, um entender intelectualmente. Tu precisa passar pela experiência direta de cessar a busca. Cessando a busca, no aqui e agora, é realizado de que eu sou aquilo que eu estava em busca de. Já sou e sempre fui, é apenas um jogo. Todo esse tempo de busca era apenas um jogo da própria vida, né?
Então, a gente realiza que nós já somos essa consciência que nós estamos em busca. E quando isso é realizado, tudo que a gente sempre buscou na nossa vida é visto como a nossa própria natureza. Amor, paz, liberdade, felicidade e harmonia. Simplesmente, não acredito, tudo sempre esteve aqui. Como assim? E eu passei todo esse tempo buscando. Entende? Porque nenhum conhecimento é necessário para tu ser aquilo que tu já é agora. Apenas ser. Esse é o ponto. Consciência é sinônimo de observação, que é sinônimo de apenas ser. Né? Jesus traduziu isso como eu sou. Diz, eu sou. Isso, apenas ser. Isso é consciência. Isso é a dimensão observação da nossa experiência. Buda definiu isso com a negação. Ele disse, não eu. Esse é um estado de não eu. Ou seja, esse eu é o eu pessoal. É o eu Otávio, é o eu Ana. Entende? É o eu pessoa. É esse corpo-mente que tem esse nome. Né? Então, não eu. É o estado além do eu pessoal. É o estado de apenas ser. Jesus falou isso na afirmação. Eu sou. Esse eu é consciência. Eu sou. Ele disse assim, eu sou isso, esse senso existencial, isso é que é o caminho, isso é que é a verdade, e isso é que é a vida por si só, a vida impessoal que nós somos. Tem um amadurecimento, como eu falei, né? Um amadurecimento dessa simples descoberta. Né? E esse amadurecimento vai começando a permear a nossa vida cotidiana. Se a gente vai trazendo esse reconhecimento de que eu sou consciência para lavando a louça, para se relacionar com alguém, para fazer as atividades cotidianas, assim, coisas comuns, né? A gente continua operando de uma forma comum no mundo. O que muda é começa da onde que eu estou olhando. Quem sou eu? Essa é a pergunta mais relevante. Quem sou eu? Aonde que está o meu senso de eu? Ele está alocado no Otávio ou ele está alocado na consciência que eu sou? Entende? Então, essa é a diferença. Então, a gente vai, aos pouquinhos, descondicionando a força do hábito, a força do hábito da consciência que nós somos, se identificar com a pessoa. Como se a consciência estivesse sentadinha na poltrona do cinema, e lá dentro do filme está o Otávio, dentro do filme, lá vivendo as aventuras da vida, né? Daquele filme, o ser Otávio, né? Então, a consciência está ali. Só que o que acontece? Assim como a gente assiste um filme, quando assiste o filme, daqui a pouco tu tá sofrendo as emoções do personagem principal do filme. É inevitável. Que esse é o propósito do filme, estimular emoções na gente. Então, a gente está conectado ali, sentindo as emoções daquele personagem. Acontece a mesma coisa com a consciência. Ela se identifica com esse personagem que ela mesma criou, e aí ela entra dentro do filme e ela passa a ser a sofredora das experiências. Aqui inicia o ego, né? A consciência esquece de si mesma e se identifica com o personagem. Esse é o ego, né? Assim. Aí o acordar, o despertar, nada mais é do que nada muda, apenas a consciência se dá conta de que não, peraí, eu não estou dentro do filme. Eu sou a observação do filme. A pura, simples, luminosa observação do filme. Silenciosa, amorosa, livre, pacífica. O buscador espiritual quer sempre controlar as experiências. Quando eu saio do controle... Quando eu saio do controle, é aí que eu solto o ar nos pulmões e é aí que eu mergulho, eu passo daquele lugar. E tem uma coisa muito interessante nesse oceano. Ele é um oceano corrosivo. Que é assim, quanto mais fundo tu vai, mais ele vai dissolvendo essa crença de quem eu penso ser. Ou seja, vai dissolvendo a ideia de que eu sou algo, que eu sou uma gota no oceano, citando o Rumi, né? Vai dissolvendo a ideia de que eu sou uma gota no oceano. E aí, ao dissolver essa crença de que eu sou uma gota no oceano, eu me reconheço como o próprio oceano, como o próprio ser, como a própria consciência. Né?
Então, é uma dissolução das ideias, né? Das crenças, elas vão ficando para a superfície. E aí, nesse afundamento, né? Nessa profundidade, a dissolução, e aí essa expansão de o teu senso de eu, ele sai da esfera das limitações Otávio, o eu psicológico, o eu pessoa, e essas barreiras se tornam como uma bolha de sabão que estoura, sabe? O ar que está dentro da bolha de sabão é o mesmo ar que está fora, é um só. Só havia uma barreira ilusória separando uma coisa da outra, né? Então, o eu pessoal é como essa bolha, que tem uma fina camada de separação do todo. Então, o agora começa aos poucos a ser cada vez mais relevante na nossa experiência. Ou seja, a minha atenção começa a cada vez mais repousar naquilo que está sendo vivido agora. E a gente ganha presença. Presença. Tu começa a ficar cada vez mais presente para as coisas simples. Mas nessa presença tem uma qualidade muito bonita. Existe um contentamento natural nessa apenas presença. Apenas estar aqui. Consciente de estar consciente. Tudo está interligado, né? Tudo tem um porquê e tudo tem um ponto de conexão com algo do seu dia a dia, da sua rotina, ou, né, do seu modo de lidar com as coisas. E eu tenho isso, né? Tudo é espiritualidade e tudo tem a ver com a energia. Então eu sou muito ligada com a energia das coisas, com a energia das pessoas, com o fluxo que elas chegam e que elas vão, ou com o fluxo que eu chego e que eu vou, sabe? Com o fluxo que as coisas, as informações chegam até mim, né? Eu acho que é bem importante quando a gente começa a se dar conta dessas energias, justamente por isso, sabe? Você começa a perceber que aquilo que fazia super sentido naquele momento parou de fazer sentido e ter essa sensação do ok, tudo certo, sabe? Isso tem a ver com esse fluxo, com essa energia, com essa espiritualidade que tá aí o tempo inteiro nos dando sinais e nos comentando ali, né, no canto do ouvido, olha, acho que esse tempo terminou. E aí, quando a gente fala de tempo, que a minha percepção sobre o tempo está mudando também por conta, né, de estar estudando Tzolk'in e de estar me aproximando muito dessa questão da lei do tempo, a gente percebe que o tempo ele é muito relativo também. Assim como a gente... Às vezes a gente mensura, né? Ah, mas eu conheci o fulano, a gente começou um trabalho, durou só uma semana. Dentro do seu tempo foi só uma semana, mas dentro de um outro tempo pode ter sido muito mais, sabe? Foi o suficiente, né? Então, quando eu comecei a me ligar muito com essa questão da espiritualidade nesse sentido, de perceber o fluxo das coisas, o fluxo do trabalho, o que fazia sentido, o fluxo dos meus estudos, o que fazia sentido, veio bem nessa pegada, assim, de tentar achar algo mais que eu me identificava como pessoa, né? Como Isabel, esse ser físico que se conecta com outras pessoas que também pensam da mesma maneira. Então, quando eu comecei a pensar a espiritualidade e tentar viver a espiritualidade, já veio mais nessa pegada, assim, né? De estar conectada com pessoas que pensem da mesma maneira, mas não como uma verdade pura, assim, né? Mas com pessoas que também estão abertas a essa mutação contínua, essa energia, esse fluxo, a aprender, a entender, né? Eu acho muito lindo aqui que você está fazendo, né? Trazendo pessoas com muitos pontos de vista diferentes, que provavelmente vai ser um mosaico que vai estar fechando. Cada um vai estar trazendo uma questão de estar entendendo a espiritualidade
de uma forma muito individual, particular, e que há espaço para todos. Eu acho que quando a gente fala de inclusão e diversidade, está muito no papo cabeça. Porque é isso que eu trouxe, né? Sincronizar. Então, vamos usar o que tu está trazendo. É a arte de sincronizar o pensar, o sentir, o agir dentro do espaço-tempo que eu tenho, dentro do meu tempo divino. Não brigar com este tempo, entender este tempo, entender a lição que eu tenho deste tempo. Olhar as pessoas com mais delicadeza. Joana, já que tu tocou no tempo, o tempo me fascina, tá? Também. Eu li muito sobre físicos, eu adoro um físico chamado Prigogine, que ele trabalha com tempo. Eu adoro. O termo tempo me encanta, né? É encantador isso. Tempo você pode fazer o que você quer com ele. E esse contexto de tempo é que se você parasse, se a gente parasse um pouco de achar que não tem tempo para as coisas, você ia viver. Porque o que eu escuto? Ai, eu tenho que ter filho porque eu tô ficando velho. Eu tenho que casar porque fulano de tal isso. Eu tenho que ter um carro porque o fulano de tal daquele tempo já teve. Então a gente fica, às vezes, massacrado por esses modelos de tempo e de coisas externas e não respeita, é o que bem que tu trouxe, o teu ritmo interno. E depois de algumas horas de edição, de recorte, escutando de novo essas conversas tão profundas, tão incríveis para mim, notei que tanto a Tamara quanto a Isabel, que são as últimas pessoas que tu ouviu falando aqui, cantaram a pedra, né? O tempo me chama, o tempo prende a minha atenção e é sobre ele que eu quero poder falar, conversar, transbordar inúmeras vivências a partir da próxima temporada do Encontro de Verdades. E a arte de viver no tempo. É sobre isso que a gente vai falar. Então eu quero, para ti que chegou até o final desse vídeo, quero te contar que agora no dia 15 de dezembro do calendário gregoriano, Kim número 1 da matriz do Tzolk'in, que é uma outra forma de contar o tempo. Nesse início do Tzolk'in, eu vou dar início a uma nova temporada do Encontro de Verdades, que vai ser a arte de viver no tempo. E já na abertura, a gente vai conhecer uma pessoa incrível que eu conheci nessas últimas semanas e que vai trazer muito insight sobre viver no tempo, que é agora. Só agora é real. Nota? Só esse agora aí, pra ti que tá assistindo esse vídeo. Só isso existe agora. E o que a gente faz nesse agora? A gente pode escolher o tempo todo. Um grande abraço para ti. Obrigada a cada um dos participantes dessa temporada, que foi incrível. Foram 8 encontros e cada um deles, assim, encheu e mantém cheio meu coração, assim, de muita alegria de viver. Todos vocês são muito especiais na minha caminhada, cada um com a sua singularidade. Então fica aqui a minha gratidão gigante para vocês. Seguimos juntos. Um grande abraço para ti que acompanhou a temporada e logo, logo a gente inicia a próxima. Um beijo!